Hello! Hoje nós falaremos sobre Parts of Speech, ou as classes gramaticais em inglês, as principais classes gramaticais em inglês. Então, quantas são as principais classes gramaticais em inglês? Vamos ver? Nós temos os nouns, que são substantivos, os verbs, verbos, adjectives, adjetivos, adverbs, advérbios, pronouns, pronomes, prepositions, preposições, conjunctions, conjunções e as interjections, interjeições. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes gramaticais ou parts of speech. Agora nós veremos um pouco mais sobre cada uma delas, seus usos e alguns exemplos. Começamos pelos nouns, substantivos. Os nouns, eles dão nome às coisas, ou os objetos, ou às pessoas. Aqui, por exemplo, temos My friend Mark has a dog. Friend, amigo. Mark é uma pessoa. Dog é um animal. Então, os substantivos estão aí. Segundo exemplo. The girl writes a letter with pen. Nós temos 3 substantivos. Girl, que é uma menina. Letter, carta. Pen, caneta. A menina escreve uma carta com caneta. Nós temos, então, aí exemplos de substantivos. Eles dão nome às coisas, aos objetos e às pessoas. E aos animais. A segunda classe gramatical são os verbos, verbs. Os verbos a gente usa para falar de ações, sejam elas no presente, no passado ou no futuro. My friend Mark has a dog. Então, lembrando aquela frase que a gente já viu. Meu amigo Mark tem um cachorro. Has, nesse caso, é a ação, é o verbo. The girl writes a letter with a pen. A ação está no writes, escreve. I enjoy playing soccer. Neste caso, nós temos 2 ações. Eu gosto de jogar futebol, como a gente pode ver aqui na figurinha. Então, os verbos eles podem ser usados um ao lado do outro, no presente, no passado, no futuro, e eles vão falar sobre ações. Terceira classe gramatical de hoje, adjectives ou adjetivos. Os adjetivos, eles vão dar uma qualidade ou um defeito, uma característica, vamos assim dizer, a um objeto, a um animal, a uma pessoa. Geralmente os adjetivos vêm do lado de um substantivo, nem sempre, geralmente. Lady Gaga is a famous singer. Então, no caso, Lady Gaga é uma cantora famosa. Em inglês, ao contrário de português, nós falamos menina bonita em português. Em inglês, ao contrário. O adjetivo, ele vai vir antes do substantivo. Então, singer é cantora, famous, adjetivo. Vamos ver o segundo exemplo. A tall man bought an old book. Tall, nesse caso, é um homem alto, comprou um livro velho. Olha só, book é livro e o velho vem antes. Old book. 2 exemplos aqui. Homem alto, livro velho. Mas os adjetivos também podem vir she is beautiful. Assim, quando há o substantivo, ele vem antes do substantivo. Quarta classe gramatical, adverbs ou advérbios. Os advérbios, eles estão geralmente relacionados a adjetivos e a verbos. Como você faz alguma coisa, ou como você fez alguma coisa. Geralmente, não sempre, os advérbios são aquela classe gramatical que a gente traduz como mente. Vamos ver alguns exemplos. He spoke softly
to his friend. Ele falou gentilmente, calmamente, ele falou bem baixinho com um amigo dele. Então, esse gentilmente, softly, é um advérbio. Está relacionado ao falar. She carefully placed the vase on the shelf. Ela cuidadosamente, que nem o Mickey tá andando aqui, colocou o vaso na estante. Então, neste caso, carefully está relacionado à maneira que ela colocou o vaso. Mas nós podemos usar os advérbios para falar sobre tempo, lugar e espaço também. Nós temos um exemplo aqui. She finished her work late last night. Ela terminou o trabalho dela tarde ontem à noite. Late significa tarde. É um advérbio de tempo. Last night também pode ser considerado um advérbio. Quinta classe gramatical. Pronouns. Pronomes. Os pronomes, eles podem substituir um substantivo. Então, em vez de repetir o substantivo de novo, de novo, de novo, você pode só usar os pronomes. Examinemos este exemplo. Adonis is a model. He is very handsome. Então, em vez de repetir Adonis, nós usamos o he, em vez de Adonis novamente. Ou na frase que nós vimos no exemplo passado, na classe gramatical passada, she carefully placed the vase on the shelf. A gente já sabe quem é ela, provavelmente pelo contexto do caso. Então, a gente vai usar she, ela. Podemos também usar pronomes de possessão. Por exemplo, she finished her work late last night. Então, ela terminou o trabalho dela tarde ontem à noite. Her, nesse caso, é um pronome. Classe gramatical número 6. Prepositions. Preposições. As preposições geralmente ligam dois pronomes ou dois substantivos, ou um substantivo e um pronome, um substantivo e uma outra palavra, um pronome e uma outra palavra. Geralmente as preposições são aquelas palavrinhas pequenininhas que a gente tem numa frase e elas juntam pequenas palavras. I have Spanish classes after school. Eu tenho aulas de espanhol depois da escola. My husband left his car in the garage for me. Nós temos duas aqui, ó. In the garage for me. Substantivo, nesse caso, e um artigo, substantivo e um pronome. Então, nós temos aqui. They went to the party with their friends. To, with. Assim como os advérbios, as preposições também podem estar relacionadas a lugar, a tempo e a espaço. Por exemplo, in the garage é lugar, espaço, né? To the party é de deslocamento. After é tempo. Classe gramatical número 7. Conjunctions, conjunções. As conjunções, diferente das preposições, juntam duas ideias, duas frases ou duas orações. Ou seja, elas juntam coisas maiores do que as preposições. Vamos ver um exemplo aqui. He studies a lot. He doesn't do well on his exams. Ele estuda muito. Ele não vai bem nos seus exames. Então, para juntar essas duas ideias, a gente vai usar although he studies a lot, he doesn't do well on his exams. Apesar de ele estudar muito, ele não vai bem nos exames. Então, as conjunções podem significar várias coisas. As conjunções podem ser, por exemplo, de conclusão, conjunção de causa. Existem vários tipos de conjunção. Nós vamos ver agora um exemplo de conjunção de conclusão. I'm allergic to peanuts, so I can't eat peanut butter.
eu sou alérgico a amendoim. Então, eu não posso comer pasta de amendoim. Classe gramatical número 8. Interjections, interjeições. As interjeições geralmente expressam emoções fortes e, no geral, são mais curtas, sucedidas de um ponto de exclamação. Ouch! That hurts! Então, ela está expressando uma emoção forte de ai, que dor, tá doendo, isso dói. Oh my God, he aced the test. Meu Deus, ele passou muito bem no teste. Então, estas foram as classes gramaticais. Thank you and bye bye!